Boa noite, seja muito bem-vindo a mais uma edição do NG Esportes aqui na sua NGTV. Para você que ainda não está inscrito no nosso canal, faça isso agora mesmo. Se inscreve aqui no canal da NGTV no YouTube. Está começando o NG Esportes, edição desta segunda-feira. Uma segunda-feira depois de uma rodada que a gente pode dizer 100% para os times aqui da nossa cidade e somados ainda a torcida aí pela dupla Grenal, porque o Grêmio ganhou, o Internacional ganhou, o Passo Fundo ganhou e também o Gaúcho ganhou. Só faltou para ficar completa a festa, ficar tudo certo, só faltou uma vitória do Passo Fundo Futsal que não veio no final de semana lá em Horizontina. Mas no futebol de campo, tudo legal, tudo beleza. E os dois times da cidade, Gaúcho e Passo Fundo, agora estão dentro do G4 da Série A2 do Campeonato Gaúcho. E para a gente repercutir tudo o que aconteceu nesse final de semana, falar de Gaúcho, falar de Passo Fundo, falar também da dupla Grenal, eu convidei para participar comigo nesta noite de segunda-feira, meu colega também de Rádio Planalto, o Rodrigo Oliveira, que gentilmente atendeu o nosso convite. Rodrigo, seja bem-vindo aqui à NGTV, ao NG Esportes. Isso aí, muito boa noite para você, Christian, boa noite a todos que nos acompanham através das plataformas digitais aí da NGTV. Um prazer realmente estar aqui conversando com você nesse grande projeto que está se iniciando, e a gente vai conversar muito aí sobre o esporte, né? Afinal, como você destacou, né, tivemos uma rodada completamente favorável para os nossos clubes, né, e que permaneça assim por mais semanas, né, Cristian? Verdade, verdade. O Rodrigo que é estudante de jornalismo, né, está já na etapa final aí da sua graduação, já atua na área do jornalismo e tem essa vontade, né, essa veia aí para o jornalismo esportivo, Rodrigo. Exatamente, jornalismo esportivo é algo que sempre me chamou muito a atenção, continua me chamando muito a atenção ainda, Sim. né, por conta dessa familiaridade que eu tenho com o esporte e pela paixão que tenho, por óbvio, né, então acredito que é algo muito bacana, tu trabalhar com jogadores, com comissão técnica, com direção, enfim, com todas essas pessoas que fazem diariamente o esporte é muito bacana, e poder justamente estar comentando, né, por exemplo, a gente está aqui batendo um papo sobre isso, também na rádio, comentar diariamente sobre esses assuntos é algo que eu considero até um privilégio, né? Porque Sim. algumas pessoas até têm esse carinho pelo esporte, gostariam de estar nas nossas posições, mas de repente por motivo ou outro, de repente pela própria profissão não foi o ideal, né? Mas então é um grande privilégio que a gente tem, né, Cristian? Verdade. E conhecer um pouquinho mais, né? Viver um pouquinho mais de bastidor, não só aquele momento do jogo, só aqueles 90 minutos, ir lá sentar na arquibancada e assistir, mas trabalhar ali mais perto, né? Ir acompanhar treino, conhecer um pouco mais do dia a dia, da rotina de um time de futebol. Isso também é muito interessante que a nossa profissão nos proporciona, né? Exatamente, eu costumo dizer que da orla do gramado o futebol fica ainda mais emocionante, né? Verdade. E eu, nesse pouco tempo que eu estou na reportagem de campo, também trabalhando mais com o jornalismo, assim, é algo muito bacana, né? Tu conseguir ver algumas coisas assim que pela televisão, pela arquibancada que fica mais longe, tu não consegue enxergar tanto assim. Verdade. Mas estando ali na hora do gramado, tu reportando toda aquela situação, é algo muito bacana mesmo. Tá certo. Bom, Rodrigo, vamos lá. Então, final de semana, vamos começar a falar aqui do Gaúcho e do Passo Fundo, porque os dois jogaram no mesmo momento no domingo e os dois venceram. O Gaúcho fora de casa contra o Veranópolis, o Passo Fundo aqui contra a União Frederiquense, o que coloca os dois times dentro da zona de classificação. Tu acha, Rodrigo, que é possível ambos estarem na próxima fase, ambos se classificarem? Acredito que sim, né, Christian? Pela forma que eles vêm jogando e principalmente por nessa etapa do campeonato a gente já conseguir enxergar quem vai buscar o que dentro da competição, né? Os times que estão no bloco de cima, obviamente, que vão querer estar entre os 4 melhores para estar na outra fase de classificação, na fase de classificação. Já os que estão no setor de baixo já querem justamente fugir dessa situação que é muito complicada. O Gaúcho Passo Fundo, como a maioria dos clubes, vem tendo muita irregularidade dentro do campeonato, mas, ao contrário dessas últimas partidas, prova um pouco ao contrário disso, né? A gente consegue observar que, principalmente o Passo Fundo, nesse segundo turno, vem 3 vitórias, 1 empate, algo que dá uma certa sustância ainda mais para continuar
nessa busca pela classificação, e o Gaúcho que jogou fora de casa, né? A gente até comentava sobre essa partida que teve um jogo, não foi taticamente e tecnicamente bonito de se olhar, Sim. mas o Gaúcho, que tinha como objetivo buscar os 3 pontos fora de casa, que ainda não tinha conseguido nessa competição, então o objetivo foi concluído, né? O Wanderson Pereira destacou que foi um jogo muito emocionante, assim, pelas condições, enfim, mas que tem que ficar um alerta, eu diria, né? Justamente porque o Gaúcho pouco propôs a partida, pouco foi em busca de fazer mais gols. E, de repente, na reta final, isso vai ser muito importante. E claro, né, tinha o ingrediente ali do Gaúcho estar jogando com o Veranópolis, que tá ali brigando para não cair, né? Segue na lanterna da competição. Aliás, um detalhe, né? Dos times de Passo Fundo, o Veranópolis não fez nenhum ponto, né? Exatamente. Perdeu, já jogou 2 vezes com o Gaúcho e perdeu aqui, perdeu em casa, e contra o Passo Fundo perdeu em casa, e agora no próximo domingo joga aqui no Vermelhão da Serra. Então, a situação do Veranópolis é muito complicada, mas é aquilo, né? Tem esse ingrediente de estar pegando um time que está desesperado, que precisa vencer, e aí o Gaúcho sai na frente logo aos 5 minutos. 5 né? minutos, 5 minutos. 5 minutos, faz o primeiro gol, cara, isso aí desmonta o adversário, né? O time que está nesse desespero, as coisas já não estão dando certo e continuam sem dar certo. Mas, como você disse, o Gaúcho tem que ter essa atenção, não precisa jogar bonito, né? Vale muito mais a vitória do que jogar bonito, mas, de qualquer maneira, tu jogar bem, tu criar mais, ter mais volume de jogo, isso te aproxima muito mais de uma vitória do que o sofrimento, né? Exatamente, visto que a próxima rodada pega o Brasil de Farroupilha, que está em Isso. segundo lugar na tabela de classificação. Inclusive, o Gaúcho, se vencer, pode assumir vice-liderança do campeonato. Verdade. Então, isso é mais um exemplo, que tu não precisa estar jogando bonito, estar fazendo uma partida extraordinária, mas que principalmente ter resultado, fazer os gols na frente, que isso pode transformar. E recordando ainda, né, em outro momento a gente falava com o técnico Wanderson Pereira sobre como que se imaginava o Gaúcho para a decorrência do campeonato. Ele me respondia o seguinte, que lá pela 4ª rodada do segundo turno, aí a gente ia conseguir imaginar o que era o objetivo dos clubes. E me parece que agora realmente já tem o objetivo citado. Né? E já é a 4ª, né? Exatamente. Já exatamente. passou. Essa foi a 4ª. Essa foi a 4ª. É, essa foi agora a 4ª. vem a 5ª, a 6ª e a 7ª, e aí Exatamente, terminou. e aí terminou. E o Gaúcho tá na briga na briga. pela classificação. E o Passo Fundo também está nessa, né? O Passo Fundo que jogou ontem, fez uma boa partida, eu acho que foi a melhor apresentação do Passo Fundo nessa temporada, o jogo que as coisas mais aconteceram, até depois do jogo na entrevista com o técnico Bruno Coutinho, eu cito, né, que o Passo Fundo, ele por muito poucos momentos da partida, o Passo Fundo não teve o controle do jogo, sabe? Não teve ali controlando a partida do seu jeito. Mesmo lá no final, ganhando de 2-1 e o União Frederiquense indo para cima, mas o Passo Fundo tranquilo, postado atrás, mas segurando o jogo, sem deixar com que o União Frederiquense criasse muitas coisas. E o Passo Fundo agora entra no G4, está na 4ª colocação, mas a vantagem do Passo Fundo, Rodrigo, é que agora dos 3 jogos que tem ainda restante, 2 são dentro de casa. Exatamente, e justamente esse fator do local que vinha sendo um problema para o Passo Fundo nas últimas temporadas, né? Tanto é que conseguiu quebrar esse problema nessa temporada 2023. E um outro fator que vinha sendo muito prejudicial à equipe do Passo Fundo é que até construía, tinha posse de bola, porém lá no último terço, no último quarto do campo, não estava sendo tão efetivo assim. Tanto é que no primeiro turno fez só 3 gols em todas as rodadas que disputou, né? Então, arriscar construir mais era justamente o que a torcida, o que a gente comentava, e até a comissão técnica avaliava daquela maneira, porque visualizava que em algum momento aquilo lá poderia ser complicado, né? Sim, de fato. E nesse jogo aí contra o União Frederiquense foi exatamente o que aconteceu. Arriscar, tentar fazer o gol, porque tu chutando, tu corre risco de fazer, né? Então foi exatamente o que aconteceu nos 2 belíssimos lances ali, né? Um gol do Darlan, que vem se destacando muito, né? Ele chegou próximo da metade aí do primeiro turno aí na equipe do Passo Fundo, e também do outro jogador que fez a estreia, né? Isso. Daniel, que fez a estreia, então, no último final de semana e já colocou o cartão de visita. Daniel foi apresentado, né? Exatamente. Na sexta-feira foi anunciado, ele já tinha chego, mas já estava fazendo algum treinamento, apareceu no BID, foi anunciado pela direção no último dia, porque as inscrições eram até a sexta-feira, né? E estreou no domingo, começou no banco.
Acredito que, até pelo que disse o técnico Bruno Coutinho, acredito que o Daniel vai ser titular em breve, né, nas próximas, não sei se já no próximo jogo, mas a tendência é que ele seja titular. E depois do jogo ele mesmo disse que ele não está na melhor forma física, que ele ainda tem que correr atrás um pouquinho para entrar na forma física e pegar o entrosamento com a equipe. Mas, de qualquer maneira, ele entrou. Eu acho que na segunda ou terceira participação dele na partida, a bola sobra no lado direito, ele chuta com muita força, com muita violência e faz um golaço lá no Vermelhão da Serra. E o primeiro gol já tinha sido, né, um chute de fora da área, um chute de longa distância, que o Darlan, volante, o camisa 5, é o cara que joga à frente da zaga, ele se aproxima, ele está perto da área ali. Exatamente. E arrisca o chute e consegue marcar o seu gol, né? Então, tem muita qualidade sendo acrescentada ao Sport Clube Passo Fundo. Eu acho que nisso que o torcedor tricolor pode se apegar e deve se apegar, porque se a gente pegar, Rodrigo, no ano passado, quem subiu da divisão de acesso de 2022 foram o Esportivo e o Avenida. Sim. Ambos terminaram a primeira fase em quarto colocado. É porque é outro campeonato, né? As coisas modificam, né? E tendo duas partidas assim que podem resolver toda a situação, aquele que vinha construindo uma grande temporada, que a gente pode até citar o exemplo dessa temporada, que é o Monson, né? Que está fazendo um grande campeonato, obviamente por méritos deles, mas de repente numa fase mata-mata pode se complicar, né? Então, tá ali os nossos clubes podem representar. Próximo final de semana tem o Gaúcho jogando fora de casa novamente, contra o Brasil de Farroupilha, lá em Farroupilha, e o Passo Fundo joga em casa de novo contra o Veranópolis. É hora do torcedor ir para o estádio, é hora do torcedor encher o Vermelhão da Serra e empurrar, apoiar esse time que está no momento bom, está numa fase boa e está caminhando aí para a sua classificação. A gente vai fazer um intervalo aqui no NG Esportes, na NGTV, e depois a gente volta para bater mais um papo aqui com o Rodrigo, falar agora sobre a dupla Grenal. O Ener Valencia foi apresentado e o Soares, será que fica, será que vai? O que está acontecendo? Os dois venceram no final de semana, é assunto para depois do intervalo. O crescimento das tecnologias. Inteligências que aceleram nosso ritmo. Inovações que alteram a realidade. Formações multidisciplinares que integram saberes e aproximam pessoas. Somos parte desse desenvolvimento. E seguir transformando o mundo é questão de escolha. Opte por novas oportunidades e pela certeza de fazer parte de uma universidade que coloca você como protagonista das mudanças. Vestibular de Inverno UPF. Novas escolhas te destacam. Conexão. É ligar, inspirar, criar. É a possibilidade de sonhar grande e alcançar o que parecia ser impossível. É aproximar e divertir com conforto e segurança. É emocionar. Num mundo tão dinâmico, fica fácil entender o poder da conexão. Por isso oferecemos muito mais que internet, TV e telefonia. Ligamos você ao futuro. Coprel Telecom. Inovação que liga você ao futuro.
volta com o NG Esportes desta segunda-feira aqui na sua NGTV. Estamos recebendo aqui hoje Rodrigo Oliveira, colega lá da Rádio Planalto, repórter esportivo, repórter geral também, né? Apresentador lá do programa Radar 92, de segunda a sexta, às 17 horas, na Planalto News 92.1. Rodrigo, agora para a gente falar um pouquinho mais sobre a dupla Grenal, afinal, Sim. Grêmio e Inter somaram 6 pontos contra Coritiba e América Mineiro, né? Sim, né? Exatamente, né? Se tratando um pouco de Internacional, né? Essa partida muito complicada contra o América ontem, né? O próprio desempenho do Inter nessa temporada, a gente costuma falar que é um desempenho muito abaixo daquilo que se esperava, né? Até a gente pode resumir aqui, eliminação no Campeonato Gaúcho, eliminação na Copa do Brasil pelo próprio América, inclusive, que jogou ontem, Sim. né? E ontem, mais uma vez, foi uma partida muito tensa, muito complicada para o próprio torcedor de assistir, né? Tá complicado ver o Internacional jogar Tá ultimamente, difícil, essa tá é a realidade, né? E o Internacional sai perdendo, daí toma aquela pressão, aquele apavoro gigantesco, ele não sabe muito bem a forma com que vai proceder a situação, e daí não tinha o próprio Alan Patrick, que era um jogador que é a principal referência técnica no Internacional hoje, né? Até por conta que o Internacional joga nessa semana pela Libertadores da América, mas conseguiu. E olha só, as pessoas, os jogadores que marcaram foram justamente aqueles que o torcedor imaginava, cara, mas esses aí não vão fazer Não tem gol, né? como. Não tem como. O alemão e o G. Dias, né? E o G. Dias de letra, né? De letra, inclusive, né? Que gerou um pouco de repercussão, eu diria, aquele gol, né? Por conta de que demorou um tempo até ser confirmado, até traçar as linhas ali. Eu confesso que fiquei um pouco na dúvida, mas Sim. se o VAR decidiu, Não, impedimento não tem como. impedimento não tem como, né? É. Então foi importante os 3 pontos, mas tem que avaliar esse contexto, né? Porque o Internacional, após o Clássico Grenal ali, que até alguns torcedores diziam que o Mano Menezes teria que ir embora do cargo, né? Eu até particularmente concordava, porque o Internacional vinha passando um momento muito complicado. Foi eliminado da Copa do Brasil, o Internacional desde então não perdeu mais, né? Acumula muitas vitórias. A última derrota foi o Grenal, né? Exatamente, Olha a aí. última derrota foi o Grenal. Então o Inter tem a gente tem que avaliar esse fator, né? Sim. Só que jogar bem é como a gente estava conversando no primeiro bloco, né? Exemplo do Gaúcho. Nem sempre joga bem, mas se o resultado está vindo, dá para continuar. Eu acho que tem uma mudança muito clara no Inter, né? Se a gente pegar esse período ali de Grenal e coisa, o Inter tinha muito problema que acabava sofrendo gol no final dos Sim, jogos, né? Foi exatamente. assim na Libertadores, foi assim até mesmo na Copa do Brasil, que tomou Sim. 2 gols de pênalti lá no final, né? No jogo de ida. E agora o Inter está conseguindo até Exatamente. mesmo reverter um resultado negativo, como foi no final de semana, e manter aquele resultado de vitória, né? Então, acho que isso é uma mudança aí, algo de bom para ser percebido no Internacional. Exatamente, principalmente a questão física, né? Que era Sim. o principal problema do Internacional nessa temporada, além da questão técnica, por óbvio, né? Mas o Internacional chegava a 30 minutos, não chegava nem no segundo tempo. Nos 30 minutos do primeiro, o Internacional já sofria de uma forma absurda, né? Recuava suas linhas, deixava o time tomar conta do jogo e não conseguia fazer absolutamente nada. Trocou preparação física, é claro que não está ainda da forma que a gente imagina, da forma que a gente quer. O próprio preparador, o Flávio Oliveira, que estava no Corinthians, até trabalhou no Internacional em 2020, consegue ter uma metodologia um pouco diferente de trabalho, né? Acredito que os jogadores já estão compreendendo um pouco mais isso, só que o exemplo maior foi o jogo de ontem, né? O Internacional consegue fazer a virada justamente no segundo tempo e justamente numa situação ali que geralmente, se a gente for fazer esse comparativo, não acontecia, né? Então é outro potencial que acrescenta para o Inter, né? Acho que o Inter está numa crescente aí, está vivendo um bom momento, e agora, chegada do Ener Valencia, assim que ele puder jogar, certamente vai acrescentar e muito para o Esporte Clube Internacional. E do outro lado, pode falar do Valencia. Não, é que na verdade hoje, né, até Sim, pouco tempo atrás, estava acompanhando um pouco dessa questão do Ener Valencia, né, que foi apresentado oficialmente pelo Internacional, uma festa muito bonita ali, enfim, como merece, realmente um jogador que em nível mundial, assim, dispensa comentários, né, só que agora vai ter que corresponder na prática, porque essa expectativa que está sendo sobre ele é positiva, muito bom jogador, só que tem que fazer os gols no Internacional, acredito que tem tudo para fazer. A chance dele fazer gols é muito maior que de outros aí que o Inter andou contratando. O próprio alemão, né? É isso aí. Dia a dia, né? E do outro lado, o Tricolor venceu ontem, goleou, fez 5-1 no Coritiba, depois de um primeiro tempo tenso ali, que termina empatado em 1-1. No segundo tempo, o Grêmio deslancha, faz a goleada, de novo com o gol do Soares, e é a grande dúvida, a grande questão que está na cabeça dos gremistas hoje é o que vai acontecer com o Luis Soares.
A gente não está nem pensando na segunda colocação do Não, Campeonato Brasileiro. É só Luiz Soares que está na cabeça do gremista. A segunda colocação do Grêmio no campeonato não aconteceu desde 2017, pra você ter uma 2017, ideia, né? É verdade. E o torcedor não tá nem aí com isso, Não, porque pouco é um importa, azar. né? É. O que importa é justamente É. o restante da temporada com relação ao Luiz Soares, que você muito bem destacou. E me chamou muita atenção a entrevista pós-jogo do Renato Portaluppi, né? É. Porque ele fala algumas coisas ali que realmente deixou um pouco pensativo o torcedor, né? Porque ele não descarta completamente essa possível pausa. Ele fala que tem coisa acontecendo. Exato, e né? tem coisa Ele que- diz assim, tem coisa acontecendo. Ele até fala dos 2 repórteres que foi Sim. quem deu a primeira vez a notícia da aposentadoria, né, dessa possível aposentadoria. Depois o Calef diz que é dirigente do Grêmio, diz que não. E aí ele diz que tem... Eu não me lembro as palavras que ele usa, né? Mas ele meio que diz assim, não crucifiquem os jornalistas, Sim. porque... Ele até disse que é amigo pessoal dos jornalistas e tal. Né? Isso. Então, assim, alguma coisa é certo que tem. Sim. Alguma coisa é certo que tem. E do nada também não imagino que iria surgir lá só para vender jornal, Não, criar uma manchete dessas. Então, algo há. Agora, até quando o Soares fica no Grêmio, essa questão dele não estar suportando as dores no joelho, bom, se ele não está suportando, ele está disfarçando muito bem, né? Mas ele, Porque ele em saiu campo... ontem, mas... ele saiu no jogo ontem por conta das dores no joelho. Mas né? um jogador, sim, mas um jogador de 36 anos já aos 30 e poucos do Sim. segundo tempo que ele saiu, né? Então, acho que ele está disfarçando muito Sim, bem essas claro, dores e isso, está rendendo isso muito sim. bem. Agora a gente tem que aguardar, ver até quando vai, e acho que o torcedor gremista merece aí um esclarecimento também, né? Que o clube jogue limpo, principalmente com o seu sócio, que atendeu o chamado quando o Soares veio. Então, que agora converse com esse sócio para dizer, olha, está acontecendo isso, 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 estamos negociando da seguinte forma. E aí vamos ver. Mas o Grêmio está evoluindo e está na segunda colocação. Não, isso é mais importante, né? Que tem que ser analisado agora, né? Essa questão do Soares. Óbvio que todo torcedor está curioso para saber o que vai acontecer, Sim. o que vai jogar, não vai jogar, até quando fica, não fica, vai para o Inter de Estados Miami. Unidos, né? Então toda essa situação. Mas acredito que esse segundo lugar também tem que ser valorizado e muito, Claro. porque o futebol Grêmio vem apresentando de fato. Como a gente comentava, né? No início da temporada, quem imaginava que o Grêmio poderia ter nessa situação, com o elenco que tem, da forma com que reinventou da temporada passada para agora, então tem que valorizar e crescer ainda mais. É isso aí. Rodrigo, quero agradecer muito aí a tua visita aqui ao NG Esportes, sempre muito bem-vindo para participar com a gente aqui. Pô, muito obrigado, eu que agradeço o convite e sempre que for convidado aí, vou fazer o esforço máximo para estar aqui com vocês. Este é Rodrigo Oliveira, radialista, comunicador aqui da nossa cidade, está na Rádio Planalto News diariamente, você pode acompanhar o trabalho dele. Agradeço também a sua audiência, você que esteve conosco aqui acompanhando mais essa edição do nosso NG Esportes, que volta na próxima segunda-feira com mais atrações, repercutindo novamente mais uma rodada de Campeonato Brasileiro, já preparando Copa do Brasil, que tem logo na sequência, e falando também, é claro, dos times aqui da nossa cidade que disputam a Série A2 do Campeonato Gaúcho. Fique aqui na NGTV, porque, olha, na sequência tem um programa imperdível. É o Biografia, hoje recebendo nosso ex-prefeito Oswaldo Gomes. Você não pode perder. Fique aí, aqui na NGTV.